Bom dia, pessoal. Vou gravar esse vídeo bem simplesinho para vocês terem uma noção ou melhorar o entendimento sobre o assunto que vocês estão trabalhando nas atividades do Teams, que é sobre dilatação e contração térmica. Então, quando a gente fala a palavra térmica, o que vem na cabeça? Calor, temperatura. E vocês já viram que calor e temperatura são conceitos distintos, são conceitos diferentes, né? Enquanto a temperatura é o grau de agitação das moléculas, o calor é a energia térmica em trânsito. Mas o que é isso? Eu só vou ter troca de calor entre dois ou mais corpos se tiver uma variação de temperatura. Como assim uma variação? Um aumento ou uma diminuição de temperatura, certo? Quando a gente fala a palavra dilatar, o que vem na cabeça? Aumentar. Só que aumentar o quê? Aumentar as dimensões. Dimensões do quê? Do objeto que eu vou estudar. No caso, sólidos. Como assim? Uma barra de metal, um cubo de aço, os trilhos de um trem, os fios de cobre das instalações elétricas. E contração. Contração, diminuição das dimensões. Então, diminuição do quê? Da largura, do comprimento, da profundidade, certo? Quando elevamos a temperatura de um corpo, vemos que suas dimensões são geralmente aumentadas. Esse fenômeno é conhecido como dilatação térmica. Caso contrário, quando a temperatura é reduzida, temos a contração térmica. Então, guardem dois itens para vocês. Se a temperatura aumenta, eu posso ter uma dilatação. Se a temperatura diminui, eu posso ter uma contração térmica. Então, os exemplos aqui que a gente vê no dia a dia. Esse vão que tem nos trilhos do trem, ele não é erro de engenharia, ele é proposital. Ele é muito bem calculado, os engenheiros calculam milimetricamente o tamanho desse vão por conta da variação de temperatura que o ambiente sofre. Por exemplo, no inverno, tem locais que as temperaturas são muito baixas, né? E aí o que acontece? Contração térmica. Verões muito quentes, dilatação. Então, por isso que eu tenho esse vão. Porque se o material dilata, o que acontece? Ele vai fechando isso daqui. Agora, se ele contrai, ele abre, né? Então, tem que ter um cálculo muito bem feito para não dar problema. Outro exemplo que também eu já postei no Teams foi a questão dos fios de eletricidade. Os fios são feitos de cobre, né? E ele tem esse formato parabólico, como se fosse uma parábola, eles não são retinhos. Não é proposital, é por conta também da variação de temperatura. Então, quando eu tenho verões muito quentes, os fios se dilatam, então fica uma estrutura mais parabólica aí do fio. Já no inverno, que eu tenho temperaturas muito baixas ou muito reduzidas em determinadas localidades, ocorre a contração do material, né? O que vai acontecer? Esses fios vão ficar mais esticadinhos. Existem 3 tipos de dilatações nos sólidos. Também acontece nos líquidos, mas por enquanto a gente vai ver nos sólidos. O primeiro tipo de dilatação é a dilatação linear. Quando a gente fala a palavra linear, a gente lembra de uma dimensão, comprimento. É o que acontece, por exemplo, nos fios. Então, imaginem aqui, ó, que você tem um pedacinho de fio. Esse pedaço, eu vou falar que ele tem um comprimento inicial. Então, esse L0 é o quê? Comprimento inicial. Ah, mas comprimento começa com C e ali tá com L. Muitas vezes não bate mesmo, né? Na física, na matemática, as nomenclaturas com a palavra. Mas em física, para comprimento inicial, nós vamos utilizar o L0. Às vezes, em alguns exercícios ou em alguns livros, vai aparecer LI, tá? Então, L de comprimento, o zerinho ou o I de inicial. Então, no exemplo que a gente tem aqui, ó, então esse é o primeiro pedaço do fio, houve um aumento de temperatura, o que aconteceu? Esse fio, ele expandiu, né? Ele aumentou, ele dilatou. Então, eu tinha um comprimento inicial, aumentou a temperatura, eu vou ter um comprimento final L,
Então, L de comprimento final. Esse pedacinho que aumentou, eu vou chamar ele de variação do comprimento. O que é variação do comprimento? O quanto que ele aumentou. Então, esse pedacinho que eu tenho a mais é o quanto ele dilatou. Então, vamos lá de novo. L0 é o comprimento inicial, L é o comprimento final e ΔL é o quanto esse pedacinho de fio aumentou. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma barra de metal. Ó. Então, eu tenho um comprimento inicial, ó, veja que aqui não tem o I, o zero, né? Tem o I, ó. Comprimento inicial. A uma certa temperatura inicial, aumenta a temperatura, tem uma temperatura final. Ó. O que acontece? Aumenta a temperatura, dilatação. Então, eu tenho um aumento aqui nessa barra de metal. Então, comprimento inicial, comprimento final, temperatura inicial, temperatura final. Aumento do comprimento. Então, como que eu vou calcular essa dilatação? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os materiais se dilatam de modo diferente, dependendo da sua composição. O cobre, o ouro, o ferro e entre outros materiais, conforme a temperatura aumenta ou diminui, eles dilatam e contraem de modo diferente. Então, a dilatação também depende muito da composição desse material, certo? Então, como que a gente vai calcular esse aumento na dilatação, se for dilatação, ou essa diminuição do comprimento, se for uma contração? Então, ó, dilatação ao longo do comprimento, né? Então, ΔL, a gente já viu que é o quanto esse pedacinho de ferro ou de fio, né, que a gente utilizou no exemplo, o quanto ele aumentou se foi uma dilatação ou quanto ele vai diminuir se for uma contração. É igual. Alfa, o que é isso? É o coeficiente de dilatação linear. Então, vocês têm que lembrar que todo material, cada material ele dilata de um modo diferente. Então, a dilatação vai depender da composição desse material. Então, esse coeficiente aqui, ó, cada material vai ter o seu. A gente fala que ele é uma constante. Constante é um valor que não muda, certo? Então, ΔL é igual a alfa vezes L0. O que é isso? Comprimento inicial. Vezes ΔT. ΔT é o quê? Variação de temperatura. O que é uma variação de temperatura? Quanto a temperatura aumentou, quanto a temperatura diminuiu. Por exemplo, de 10 graus foi para 50. Houve um aumento. De quanto? 40 graus. De 50 foi para 10. Houve uma diminuição. De quanto? 40 graus. Certo? Ah, mas no livro didático não tá assim a fórmula. Tá assim, ó, L0 vezes alfa vezes ΔT. Não tem problema porque é multiplicação. Certo? Então, o que vocês têm que lembrar? Como que eu calculo a dilatação? Linear. Eu vou pegar o alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Se você trocar de lugar, não vai alterar o resultado. Espero que tenha ajudado um pouquinho.